Alô pessoal, estamos aqui novamente para falar sobre assuntos relacionados à saúde. E hoje estaremos falando de uma glândula minúscula chamada de hipotálamo. Vocês vão ver o quanto de ações essa estrutura faz no seu organismo. Vamos estudar? O hipotálamo é uma região minúscula, quase do tamanho de uma amêndoa pequena, presente no centro do cérebro humano, perto da glândula pituitária, consistindo em 3 regiões principais, uma anterior, média e posterior. Ele desempenha um papel vital na produção de hormônios. Manter a saúde do hipotálamo é extremamente importante. Seu funcionamento inadequado causa vários transtornos. A estrutura do hipotálamo como é? Ela é composta de 3 regiões. A anterior, que também é conhecida como região supraóptica, regula a temperatura corporal e mantém o ritmo circadiano. Há vários núcleos pequenos no hipotálamo. Os principais núcleos incluem os núcleos supraópticos e os paraventriculares. Os núcleos dessa região estão envolvidos na secreção hormonal. Quais são os hormônios secretados pela região anterior do hipotálamo? A corticotropina, a tireotropina e também a gonadotropina. Hormônios como a ocitocina, a vasopressina, a somatostatina estão presentes. Na região central, ou seja, a região chamada de tuberal, consiste em núcleos ventromediais e arcuate. Os núcleos ventromediais controlam o apetite, enquanto os núcleos arcuato secretam o hormônio do crescimento responsável pelo desenvolvimento corporal. Já na região posterior, também é conhecida como região mamária. Os principais núcleos incluem o núcleo hipotalâmico posterior e os núcleos mamilares. Os núcleos hipotalâmicos posteriores causam tremores e levam a bloqueios da sudorese, assim regulando a temperatura corporal. Se acredita que os núcleos mamilares, pelo contrário, estejam envolvidos na função da memória. Quais as funções do hipotálamo? Este contém sensores osmóticos que reagem à concentração de sódio, potássio, dióxido de carbono e cloreto. Quando a pressão arterial está muito baixa, esses sensores osmóticos e baroreceptores intimam os rins para armazenar ou mesmo liberar água para manter a concentração das substâncias. Sua principal função é manter o equilíbrio interno do corpo. Nós chamamos isso de homeostase. Também conecta o sistema endócrino ao sistema nervoso. O hipotálamo estimula ou inibe muitas das atividades do corpo para manter o equilíbrio chamado de homeostase, como regular a temperatura corporal, o apetite, o peso corporal, a frequência cardíaca, a pressão arterial e outros. Está envolvido em muitas funções essenciais, como, por exemplo, no parto, as emoções, os ciclos de sono, o equilibrando os fluidos corporais, o apetite e o controle da sede. Também a pressão sanguínea e a frequência cardíaca. Hormônios secretados pelo hipotálamo. A região anterior do hipotálamo é responsável pela secreção hormonal. Os núcleos presentes nesta região liberam esse processo. Os hormônios importantes secretados pelo hipotálamo são os seguintes: a corticotropina, que é responsável pela regulação da resposta metabólica imune. O segundo hormônio, a tireotropina, ele desencadeia a glândula pituitária para liberar um hormônio estimulante da tireoide, que desempenha um papel importante no funcionamento dos órgãos do corpo, como o coração, os músculos e outras estruturas. A gonadotropina, que estimula a glândula pituitária a liberar os hormônios reprodutivos. A ocitocina está envolvida em diversos processos como a lactação, o parto, a regulação dos ciclos do sono, a manutenção da temperatura corporal. A somatostatina é um hormônio conhecido como hormônio do crescimento e inibidor, às vezes, de alguns hormônios.
regula o sistema endócrino e afeta na neurotransmissão e a proliferação celular, interagindo com receptores acoplados à proteína G. A região média do hipotálamo estimula a liberação do hormônio do crescimento, que é chamado de GH. Este hormônio desempenha um papel importante no crescimento e no desenvolvimento do corpo humano. A ocitocina é um hormônio peptídico liberado durante o parto e a lactação. No sexo feminino, está principalmente envolvido em estimular o crescimento das prostaglandinas, aumentando assim as contrações dos músculos uterinos, reduzindo o excesso de fluxo sanguíneo pós-parto, promovendo também o movimento do leite das glândulas mamárias. No sexo masculino, a ocitocina ajuda na produção de testosterona e ajuda no movimento do esperma. Também desempenha um papel no comportamento social em vários aspectos ao seu redor. Os efeitos da ocitocina. O seu consumo pode ter efeitos colaterais adversos, como, por exemplo, níveis altos de ocitocina têm sido relacionados à hiperplasia prostática benigna. Também, falta da ocitocina pode prevenir o aleitamento materno pelo reflexo de rejeição do leite. Baixos níveis desse hormônio também têm sido associados aos transtornos de autistas, chamados síndrome de Asperger. Também leva a sintomas depressivos, a desaceleração da frequência cardíaca fetal, edema pulmonar, hiperestimulação uterina, são outras condições causadas pela ocitocina. A regulação do ADH. Quando ele é liberado na corrente sanguínea, é regulado por uma série de fatores. Vamos lá. A diminuição do volume sanguíneo ou da pressão arterial é detectada pelos grandes vasos sanguíneos e pelos receptores que estão presentes no nosso músculo cardíaco, que vão estimular a liberação do ADH. O aumento da concentração de sais na corrente sanguínea também irá controlar a secreção do ADH, que é identificada por células nervosas especiais no hipotálamo. O alcoolismo vai impedir a liberação do ADH. Isso causa desidratação e aumento na produção de urina. Se os níveis de ADH forem mais altos, a água é retida pelo rim no nosso organismo. E se o excesso do ADH for liberado quando não há necessidade, o sangue será diluído devido ao excesso de retenção de água. Distúrbios hipotalâmicos. Todo hormônio deve ser secretado em níveis precisos. Secreções muito altas ou muito baixas podem levar a distúrbios hipotalâmicos. Eles podem ser devido a alguns problemas, vamos a eles. Ferimentos na cabeça, desordens genéticas, tumores no hipotálamo, desordens na alimentação, cirurgias cerebrais, doenças autoimunes. Os sintomas que indicam uma desordem hipotalâmica vão incluir flutuações na temperatura corporal, infertilidade, pressão arterial extremamente alta ou muito baixa, insônia, mudanças de apetite, urina frequente, puberdade atrasada. No geral, o hipotálamo é uma pequena região presente no centro do cérebro, que desempenha um papel importante na sinalização da glândula pituitária para liberar os hormônios para o resto do sistema endócrino. Então, pessoal, vimos hoje que essa glândula chamada de hipotálamo, e eu particularmente chamo de glândula pai, porque ele tem várias funções, quantas coisas ele faz no nosso organismo, a fome, a sede e as relações, orgânicas, o quanto ele influencia na nossa parte hormonal, o quanto ele é importante para o nosso organismo. Uma estrutura minúscula, olha só como é que o nosso organismo é uma coisa sensacional. Faço as perguntas se assim desejarem, que eu logo responderei, não deixo ninguém sem resposta. Ajude o canal, pessoal, porque nós ajudamos a quem precisa. Deixe seu like, nos ajude a desenvolver mais o canal e ajudar essas pessoas necessitadas. Muito obrigado por assistir o vídeo, luz e paz a todos e um grande abraço, pessoal.